Vamos analisar então qual que é a probabilidade do x1. A probabilidade de dar ruim na primeira vez, porque é sempre complementar, né? Então eu vou analisar a probabilidade de que ele faça uma escolha equivocada logo de cara, e daí o complemento disso, 1 menos isso, é a probabilidade do não x1 que eu estou interessado. Então vamos ver aqui, olha, qual que é a probabilidade do x1. É mais simples do que parece, viu, gente? Essa parte, essa análise não é trivial, eu sou o primeiro a admitir isso. Boa parte do motivo para que isso está aqui é porque é uma análise interessante, uma análise bem criativa e tal. O Karger está de parabéns. Mas quando a gente faz perguntas pontuais, a gente vê que a gente consegue contribuir. Então, olha, qual que é a probabilidade do x1? Qual a probabilidade na primeira iteração eu sortear uma aresta do S? Ó, pensa bolinhas em sacos, gente. Ó, eu estou sorteando uma aresta, então eu tenho lá todas as arestas representadas ali no meu saco de bolinhas que eu vou escolher. Quase todas são seguras. Tem algumas que eu perco, se eu pegar. Quantas que podem me levar a perder? É a norma do ΔS, né? Se o tamanho do corte é o número de arestas que atravessa ele, é esse o critério do corte mínimo, o S é o conjunto, ΔS é o número de arestas que tem uma ponta fora dentro, é a norma disso. A probabilidade do x1 vai ser a norma de ΔS. Não se deixem confundir pela notação, tá? O que significa isso aqui? É o número de arestas que atravessa isso aqui, ó, fixado S, nesse caso seria 3. É só isso. É o número de bolinhas que dá errado, o número de bolinhas proibidas lá. E aqui embaixo, o número total de arestas. Tá? Essa probabilidade não é nada super esquisito e tal. No entanto, o que acontece? Eu não sei relacionar esses dois muito diretamente, tá? Eu sei que esse cara é o menor corte possível, então ele não pode ser uma fração muito grande das arestas, tá? Mas eu não sei relacionar ele muito diretamente. Mas eu tenho um subterfúgio aqui. Um exemplo de como estudos estruturais permitem que a gente faça análise mais longe. Eu sei escrever, olha que interessante, eu sei escrever o número de arestas de um grafo como sendo a soma dos graus dos vértices, onde o grau do vértice nada mais é do que o número de arestas que sai de cada vértice, tá? Então, antes de falar a fórmula, só para intuição de vocês, ó, cada aresta contribui com 2 graus, uma para cada vértice, se não for um alto laço, né? Ela vai aumentar o grau de 2 vértices, né? Então, se eu tiver uma aresta no grafo, a soma dos graus tem que ser 2. Se eu tiver 2 arestas, tem que ser 4, e assim por diante, tá? Então, 2 vezes o número de arestas é igual à soma do grau dos vértices, tá? Para todo V pertencente à Vzão, né? No início são todos os vértices Vs ali. Só que olha que interessante, eu até usei a mesma notação, né? Às vezes para grau a gente usa só D de degree, mas eu usei o mesmo delta aqui, por quê? Porque o grau de um vértice nada mais é do que o número de arestas que atravessa o corte induzido por aquele único vértice. Um corte não é um conjunto de vértices que separa o grafo? Um vértice sozinho dentro do S e todo o resto fora, também é um corte, né? Então, 2m é igual a essa soma aqui, 2 vezes o número de arestas é igual à soma dos graus, dos vértices, mas cada um desses ΔVs aqui é um corte possível. Algum deles pode ser menor do que o mínimo? Não é pergunta trick, gente. Algum deles pode ser menor do que o mínimo? Não, porque o mínimo é o menor de todos, né? Ele pode até ser igual, o mínimo não é único, mas nenhum deles pode ser menor do que o S. Então veja só, 2m é igual a essa soma, mas essa soma é maior ou igual, vou manter o somatório aqui, para todo V, da norma de ΔS. Que cada grau de vértice, olha como é o jeito de interpretar, né? Eu posso pensar nisso só como grau de vértice, mas eu posso pensar exatamente no mesmo valor como corte, um corte unitário, um corte que só tem um vértice lá dentro. E isso tem que ser maior ou igual do que o corte mínimo. Tá? Só que agora a gente tem uma expressão mais fácil de manipular, porque esse cara não depende de V. Né? Então isso aqui nada mais é do que N, que é o número de vértices no início, vezes a norma de ΔS. Então agora eu tenho uma coisa para colocar aqui embaixo que também tem ΔS. Vejam só. M é maior ou igual que N vezes norma de ΔS sobre 2. Né? Se eu passar dividindo. Certo? Eu chego aqui, ó, eu vou substituir 1 sobre M
vai ser menor ou igual. Tá? Por que menor ou igual? Porque está dividido, está sobre, né? 1 sobre. Então, se m é maior ou igual do que isso aqui, se eu diminuir o denominador, eu aumento o valor. Né? Então, eu tenho aqui norma de ΔS em cima, e embaixo, no lugar do m, eu vou ter n vezes norma de ΔS sobre 2. Isso aqui corta com isso. O dividido por 2, divisão de divisão, vai em cima. Isso aqui fica 2 sobre n. Para um n grande, na primeira iteração, a chance de fazer bobagem é pequena. Foi isso que a gente acabou de mostrar. Ok? Então, é só o começo, a gente quer que ele nunca faça bobagem. Mas olha, a chance de fazer bobagem é pequena. A chance de não fazer bobagem, vou até complementar aqui, probabilidade de não x1 é 1 menos a probabilidade de fazer bobagem, portanto vai ser, se lá é menor ou igual, vai ser maior ou igual que 1 menos 2 sobre n, que é igual a n menos 2 sobre n, só fazendo o mínimo. Tá? Então, temos ali probabilidade de não fazer bobagem na primeira. O negócio que é surpreendente, acho que esse é um ponto chave dessa análise, é que basicamente esse raciocínio que a gente acabou de discutir vale para todas as outras iterações.